Opa, tudo bom com você? Aqui é o The House, seu coach de inglês, e hoje eu tô aqui porque eu vou te ensinar como aprender inglês por conta própria. Vamos lá? Outro dia eu recebi uma pergunta de uma aluna que está estudando numa escola muito famosa do Brasil e ela disse que queria estudar por conta própria, mas ela não sabia como proceder, porque ela tinha medo de aprender sozinha e me pediu dicas de como proceder para estudar por conta própria. Então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar a todas as pessoas que têm essa dúvida. Como proceder para estudar por conta própria? Bem, a primeira coisa que eu tenho a dizer é você precisa definir o seu foco. Para que você quer estudar inglês sozinho? Tem pessoas que querem estudar para concursos, para fazer provas de gramática, de interpretação de texto. Outras pessoas precisam do inglês falado, para conversar, para viajar. Outras pensam mais em fazer um intercâmbio, talvez fazer faculdade lá fora, ou até mesmo um curso de inglês mais avançado. Outras, elas precisam do inglês para trabalho. Ou seja, você precisa definir o seu foco. Tá? Você precisa de um plano. Então, para que você precisa estudar inglês? Seja na escola ou por conta própria. Mas, principalmente por conta própria, você precisa definir esse foco aí. Por quê? Se você for estudar para concurso, então você precisa focar em estudar gramática, em estudar a estrutura da língua. Isso é muito importante, porque é isso que eles vão pedir na prova, certo? Se você precisa de inglês para conversação, para viajar, então o seu foco é outro. Você não precisa estudar gramática. A gramática ela vai até te atrapalhar um pouquinho. O que você precisa é ouvir bastante filmes, séries de falantes nativos para você poder pegar aquele inglês legal. Se você estiver viajando para fazer um intercâmbio, talvez uma faculdade, então você precisa estudar vocabulário mais específico da sua área. E a mesma coisa para trabalho. Se você precisa de inglês para trabalho, qual que é a sua área? Você é da área da mineração, então você precisa aprender vocabulário voltado para essa área. Tá? Então você precisa definir primeiro o seu foco. Qual é o seu foco para aprender inglês? Beleza? O segundo passo é o seguinte, definir a sua motivação. E eu vou te dizer, como estudante e como professor de inglês, que esse é um dos passos mais importantes, tá? Porque é quando o negócio aperta mesmo, quando você não tiver mais tempo, para estudar inglês, quando você estiver desmotivado, não tiver mais querendo, não tiver mais vontade de ir atrás de conteúdo, é que você vai utilizar isso, a sua motivação. Então, antes de começar tudo, você precisa parar e anotar. Para que eu estou estudando inglês? Anotar todos os seus sonhos. Como você se imagina quando você chegar lá naquele ponto, naquele topo, que é a fluência, você ser capaz de se comunicar. Talvez você queira fazer um intercâmbio fora, morar num outro país, morar na Austrália ou no Canadá, nos Estados Unidos. Imagina o que isso vai te trazer de bom, como isso vai mudar a sua vida. Se imagine naquela situação, talvez morando fora, talvez naquele trabalho dos sonhos, ou talvez simplesmente sendo capaz de se comunicar bem, fazer novos amigos, arrumar um namorado, uma namorada talvez, de outro país. Você precisa sempre carregar esse sentimento com você. Isso é que vai te motivar, tá? Naqueles dias que você não quiser mais estudar, você vê que está desmotivado, aí você vai lembrar, mas por que eu estou fazendo isso mesmo? Aí você vai lembrar da sua motivação e isso vai te dar força para você continuar e pôr seu sonho para frente e finalmente conseguir atingir a fluência, tá? Por experiência própria eu te digo que é muito importante que você defina já de cara quais são os seus sonhos, seus anseios, qual vai ser a sua motivação principal. E não pode ser coisa baixa não, tem que ser coisa grande. Pense alto, sonhe alto. O terceiro passo é você entender como que seu cérebro funciona para aprender línguas. Porque aí você vai poder aplicar essa metodologia, essa técnica, no estudo do dia a dia. Porque é você que vai ser dono do seu próprio material. Você que vai procurar o seu próprio material. Então é importante você entender como que funciona o seu cérebro para aprender línguas. Funciona da seguinte forma. Você vai ouvir, assimilar e eventualmente vai produzir. O que é como mais ou menos uma criança aprende uma língua. Pensa aí comigo, pensa na criança mais próxima que tem de você.
Alguém deu um livro de gramática para ela aprender inglês? Não. Ela ouviu dos pais, dos coleguinhas, dos familiares e, eventualmente, ela começou a produzir, tá? Então, vou te dar essa dica de mestre que funciona muito bem para mim, funciona muito bem para os meus alunos. Se o seu foco é principalmente conversação e também ouvir o que as pessoas estão dizendo, você precisa ouvir inglês bastante. É a habilidade mais importante que você precisa desenvolver. E como é que você vai fazer isso? Utilizando repetição. Não adianta você ouvir, por exemplo, assistir um episódio de uma série e nunca mais voltar nele. Seu cérebro precisa de repetição, ouvir as mesmas expressões, as mesmas palavras em diferentes dias, para que ele consiga assimilar isso de uma maneira bastante profunda. Tá? Para que quando você precisar daquela expressão daqui 3 anos, você consiga utilizá-la de forma fluente. Tá? Então é assim que seu cérebro assimila as coisas. Você vai ouvir, você vai estimular seu cérebro com aquela informação, com aquele áudio, com aquele episódio que você assistiu da série várias vezes e eventualmente aquilo vai ficar tão natural para você que você vai simplesmente falar. Tá? Eu utilizei esse tipo de estudo porque eu também aprendi inglês por conta própria e funcionou muito bem para mim. E eu sei que funciona para muita gente também. Então essa dica é uma dica de ouro. Tá? Para de estudar gramática o dia inteiro. Isso não te faz falar. Isso te faz saber gramática. Beleza? Então essa é a dica número 3. Você entender como que você vai aprender a língua e botar em prática utilizando repetição. Vou te dar uma outra dica que é um programa de computador que você pode usar para memorizar melhor as suas frases, as frases que você aprende em inglês. Esse programa é o Anki. É um programa de computador ou de smartphone que você põe a frase que você precisa e ele vai te ajudar a lembrar. Tá? É um programa fantástico que você precisa dele se você está realmente pensando seriamente em aprender inglês sozinho. Tá? Eu já fiz um vídeo sobre o Anki, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo no YouTube. Você vai clicar lá e vai assistir o tutorial de como instalar, para que serve, como utilizar ele. É um programa fantástico que eu recomendo muito, um programa de memorização, de repetição. É fantástico, você tem que instalar e tem que usar ele se você está pensando em estudar inglês por conta própria. O quarto passo é um super importante também, que é assistir a séries e filmes. Eu não disse que o mais importante é você ouvir e depois reproduzir? De onde você vai ouvir isso? Você vai ouvir de falantes nativos. Né? Então você vai assistir a séries, assistir a filmes, ler blogs, mas não de qualquer forma, não. Você precisa assistir de uma forma ativa. E não só sentar no sofá, relaxado e ficar assistindo 50 episódios num dia só. Isso não funciona. Você precisa escolher um episódio, assistir ele uma vez, escolher uma cena interessante e estudar aquela cena de 1 ou 2 minutos por algumas vezes, ou muitas vezes, durante uma semana aí. Eu não falei que a repetição que é o seu aliado? Então você vai assistir a mesma cenazinha por várias vezes. Você pode assistir 2 cenas por semana, 3 cenas, quantas você achar que você consegue e quantas forem necessárias. Mas você precisa de repetição até que você consiga assimilar tudo sem legenda em português, sem legenda em inglês, tá? Aí você assiste a série, viu a frase que achou legal, coloca no Anki, que é o programinha que eu indiquei. Ainda nessa quarta dica aí de assistir séries, eu vou te indicar acessar meu blog www.inglesconthehouse.com.br e lá eu ponho cenas de filmes, de séries, cenas interessantes, justamente para isso, para que você assista várias vezes durante a semana e aprenda bastante inglês com isso. É muito importante que você faça isso. A quinta dica que eu tenho para dar é você utilizar tanto as séries quanto blogs, sites, livros que você for ler, que te tragam prazer, que você fique instigado a ler aquilo, que você não só vá aprender inglês, mas aprender algo para a sua vida também. Eu lembro que quando eu comecei a aprender inglês, eu que sou músico, eu sou cantor, eu achei esse pessoal americano que tem um site que ensina técnica vocal, eles têm vídeos, têm cursos em inglês, e eu comecei a fazer tanto um curso de música quanto de inglês paralelo. E nem precisa falar que o meu inglês foi lá em cima, porque eu estava aprendendo algo que eu queria muito, que era sobre música, sobre técnica vocal e, consequentemente, aprendendo muito inglês, porque eu via aquelas videoaulas várias vezes, repetidas vezes, e eles tinham muito material.
Então, talvez você goste de física, talvez você goste de cinema ou de fotografia. Ache um curso na internet ou um canal do YouTube, talvez, que você se interesse e comece a ouvir, comece a ter acesso àquele material diariamente. Você vai ver que você vai aprender as duas coisas ao mesmo tempo, o que é ótimo, né? E é uma forma fantástica de aprender inglês. Aprender de algo que você realmente gosta. Pode ser música, pode ser filme, fotografia, enfim. Aí é com você. A penúltima dica que eu tenho para dar é que você precisa de uma comunidade para você compartilhar aquilo que você aprendeu e também aprender mais de outras pessoas. Como que você vai achar essa comunidade? Bem, eu tenho para indicar um site que está fazendo muito sucesso aí, que é o iTalki. Vou deixar o link aí para vocês. O iTalki é basicamente uma comunidade, uma rede social, onde você pode falar com pessoas de várias partes do mundo. Essas pessoas podem ser professores de línguas profissionais ou não. As que não são, não vão te cobrar, você pode conversar com elas por Skype. E tem também os professores profissionais, que você paga uma taxa lá, que eu não me lembro agora, mas você pode acessar o site e ver lá quanto que é, e você pode conversar sobre o que você quiser, diretamente com o nativo, tá? Não fique com essa ideia de que você vai aprender inglês primeiro para depois começar a conversar. Não, 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 não. É muito importante que você tenha esse senso de comunidade, de compartilhar com outras pessoas, ensinar a aprender. Né? Esse é um processo que você precisa passar para você perder aquele medo do inglês de uma vez por todas. Então eu recomendo aí o iTalki, que é um site muito legal. Skype, né? Muitas pessoas já usam. Você pode fazer amigos internacionais aí, praticar a hora que você quiser, de graça. Né? Você não precisa pagar por isso. Você pode fazer um grupo de conversação com seus amigos mesmo. Talvez você tenha amigos que estudem inglês, ou talvez você tenha um grupo de amigos que quer estudar inglês, vocês podem estudar por conta própria e praticar por conta própria. Talvez tenha alguém que tem inglês mais avançado, que vai ajudar vocês. Tá? Você estar envolvido com outras pessoas é de extrema importância. Tá? Então a sexta dica aí é ter esse senso de comunidade, de compartilhar seu conhecimento e também de aprender com os outros. A sétima dica, eu vou voltar lá na segunda, que é o quê? A motivação. Lembre-se sempre do porquê que você está estudando inglês por conta própria, tá? Estudar inglês por conta própria não é a coisa mais fácil do mundo, porque você precisa de extrema motivação. Então, escreve no papel grande, prega no seu quarto, seu maior sonho, tá? Com inglês. Quando você aprender inglês, o que você vai fazer? Vai viajar? Vai conseguir um emprego legal? Vai ser rico? Não sei, talvez. Então, prega isso no seu quarto para que sempre você veja aquilo e aquilo te motive, mais uma vez, a prosseguir com seus estudos. Espero que essas dicas tenham ajudado você. Se você concorda ou discorda de mim, deixa o seu comentário aqui que eu vou ler e vou responder. Tá? Quero saber a sua opinião. Deixa o seu like no vídeo. Se inscreva no meu canal e acesse o meu blog. Lá eu posto muita coisa bacana para quem quer aprender inglês por conta própria. Muito material lá. É o www.inglesconthehouse.com.br. Ok? Então, muito obrigado. Até mais. See ya!